Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Estamos de volta nesse vídeo para dessa vez falar aí do episódio 5 de DanMachi, quinta temporada. Esse episódio aí foi maravilhoso, hein? Vários acontecimentos, tudo ao mesmo tempo ali. Foi bem dinâmico o episódio. Olha, começou a melhorar bem. No episódio passado já tava ficando bom e esse episódio aí continuou. E olha, eu vou falar pra vocês, deu uma peninha do Bell esse episódio, hein? Vamos conversar bastante aí sobre o episódio, sobre como que foi o episódio. Vou explicar algumas coisas do que aconteceu, tá bom? Explicações que a própria novel traz para nós. Vou falar tudo isso. Se teve corte, se não teve corte. Eu também vou falar, teve alguns cortes ali. Vou falar aqui também, beleza? Fica comigo que vocês vão gostar desse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que você se inscreva caso não seja inscrito nesse canal. O famoso triplo C, curte, comente, compartilhe esse vídeo, é importante para aumentar o engajamento do canal e fazer o canal continuar crescendo e o vídeo alcançar mais pessoas ainda, é importante. O seu compartilhamento, a sua curtida e também a sua inscrição. Verifique, se não é inscrito, se inscreva. Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 5 da quinta temporada do DanMachi começa com a deusa Freya, explicando um pouco sobre a relação dela e a Hor. Freya queria andar entre os humanos, não como uma deusa, mas como uma garota comum. E com o contrato que ela fez com a Hor, isso se tornou possível quando ela ficava como Cyr. A Hor ficava como Freya. Desse modo, ela poderia se tornar aquilo que ela sempre quis, ser a deusa Freya. E às vezes a Freya compartilhava a consciência dela com a Hor. Mas era algo raro, mostrando assim que a cena pós-crédito, lá no primeiro episódio, a Cyr que apareceu ali era a Hor. Freya fez isso porque estava com tédio. Então ela se vestiu como uma garota comum para ter vários contatos com as pessoas, para ver se ela conseguia matar esse tédio dela. E Freya continuou seu monólogo, como era divertido trabalhar na Mamma Mia, sobre observar as garotas que trabalhavam com ela, o trabalho que ela fazia. Ela tinha contatos com várias pessoas diferentes no começo. E no começo, quando ela trabalhava na Mamma Mia, ela acabou fracassando várias vezes no quesito cozinhar, limpar, e no final ela acabou achando isso divertido, como um meio para matar o tédio que ela tinha. Ela achou divertido também porque ela entrava em contato com o ponto de vista das crianças, como eles uniam as suas forças, como que era a amizade delas, a confiança. Ela também falava que as crianças eram incompreensivelmente imperfeitas, inseguras, preocupadas com ninharias, perdidas e tristes. E mesmo assim elas se levantavam com força de vontade e isso era um brilho que não existia nos deuses, porque os deuses não mudavam e ela valorizava esse brilho, até porque ela amava coisas bonitas. E esta interação com as crianças que não conhecia se tornou um hobby para ela, então ela acabou gostando de ser a Cyr. Até o momento que ela encontrou Bell, foi ali que ela viu a alma translúcida do garoto. Aquele menino acabou deixando ela louca. Depois que ela conheceu Bell, levou ela a jogar tudo fora. A honra, o orgulho, a aparência, até o vazio, ela descartou tudo. E era por isso que ela decidiu matar a Cyr. Depois desse monólogo, a gente tem ali o Bell se encontrando com a Ryu e o resto do pessoal. Ele acabou falando que a Cyr acabou sendo levada pela família Freya. E só depois que Bell acaba contando pra Ryu, quando ela tá um pouquinho melhor, que aquela Cyr que estava naquele momento com ele, sendo atacada pelos membros da família Freya, não era verdadeira, era uma impostora que se passava por ela. A verdadeira estava em outro lugar. E Bell ainda fala pra Ryu que se confessou seu amor por ele, só que ele acabou se recusando. Cyr acaba ficando perplexa, querendo saber por que ele recusou os sentimentos da Cyr, já que ele não é esse tipo de pessoa, que ele deveria ter aceitado os sentimentos dela. Mas Bell acaba falando que ele já era apaixonado por uma outra pessoa, então não poderia ter aceitado os sentimentos da Cyr. Depois disso, Bell, junto com a Ryu, acaba indo procurar Cyr, já que ela não tinha voltado para a taverna ainda. Depois disso, nós temos a deusa Estia caminhando ali e tendo em seus pensamentos questionamento sobre aquela Cyr que ela viu. Ela percebeu que aquilo era um recipiente vazio, que Freya permitiu servir como sua substituta. Ela começa a pensar se a Cyr que interagia com Bell desde o começo é Freya.
E ela tem usado a aparência de si para se aproximar de Bel. Ela começa a suspeitar sobre as motivações de Freya. E nesse momento a Stya acaba se encontrando com a Freya. E ela acaba pedindo Bel para ela. Claro, Stya acaba não concordando em dar Bel para ela sim. Só que Freya fala para Stya que ela é muito valiosa para ela e não quer recorrer a nenhuma violência contra ela. Em seguida ela pede novamente pelo Bel, só que a Stya se recusa a dar o Bel para ela. Com isso a Freya fala que vai levar o Bel à força. Se pedir não resolve, então ela vai tirar a força da Stya. E desse modo começa um ataque total da família Freya contra a família Stya. E os membros da família Freya acabam derrotando um por um da família Stya. Não conseguiram nem se defender. Simplesmente cada ataque ali foi pegos de surpresa, ninguém conseguiu ali reagir direito e todos foram derrotados. E no final Ottar acaba indo pegar o Bel. Acaba derrotando facilmente a Ryu ali e nocauteia o Bel ali também facilmente, acaba levando ele. A Asfi ali, que é do Deus Hermes, está ali vendo aquilo e não pode fazer nada, porque ela viu o que aconteceu. E ela não pode ir contra o Ottar também, que ele é nível 7. Então não tem nem como o que ela fazer ali. Ottar acaba levando o Bel, onde a Freya e a Stya se encontram. E a Freya tenta fazer a Stya lá rescindir o contrato com o Bel, com a ameaça de matar toda a família dela. E se ela fizesse confusão, enviaria ela de volta para os céus. Ou seja, faça uma escolha, ou o Bel ou sua família. E nesse momento, Hermes acaba chegando. E ele usa ali suas habilidades de negociações para impedir que a Freya fizesse a conversão de Bel para sua família. Falando que a regra que os deuses fizeram é que deveria ter pelo menos 1 ano de contrato com uma deusa para que pudesse fazer uma conversão para outra deusa. E Bel só tinha 6 meses de contrato com a deusa Stya. Então ele deixa a Freya levar ele, mas não fazer a conversão. Isso foi até uma medida para proteger Stya e sua família. Asfi, nesse momento, acaba chegando com a Ryu toda machucada e acaba informando que a população inteira se reuniu na praça principal sob o comando da guilda e estavam prestes a fazer um discurso. Interessante notar que os membros da guilda que aparecem aí estão todos hipnotizados lá e com os olhos roxos. A Freya acabou controlando a guilda toda ali. E nesse momento Hermes acaba percebendo que a Freya está prestes a fazer. Ele sabe o que ela vai fazer. E fala para Stya aumentar sua divindade ao máximo. Ele diz que a Freya está muito obstinada por Bel, que fará qualquer coisa ali pro seu único odre, mesmo quebrando a regra que ela impôs a si mesma. Então ele pede para Asfi voar o mais longe possível de horário com a Ryu e fazer isso imediatamente. Hermes acaba ali entregando até mesmo papel para Stya e pede para que ela entregue esse papel para ele depois, com o tempo, e não de imediato, senão ele poderia considerar ela como inimiga. E a Stya seria a única que poderia resistir o que está por vir. Stya acaba percebendo o que Freya está prestes a fazer nesse momento. E Freya começa ali a fazer seu discurso para toda a população de Horário, na forma de Seer. E com isso ela lança ali sua habilidade em Horário inteira, ordenando que todos se submetam a ela e ouçam cada palavra dela. E assim se passa o dia. No dia seguinte a gente tem o Bel ali acordando num lugar completamente estranho. De início ele acaba encontrando o Redin. O Bel percebe que está num lugar completamente estranho com os membros da família Freya. Ele acaba até mesmo se questionando por que foi sequestrado pelos membros da família Freya. Os membros da família Freya acabam estranhando tudo que o Bel falava, dizendo que ele é um membro da família Freya. Também que ele estava em uma das casas dos membros da família Freya. Bel acaba falando que ele não é membro da família Freya, sim da família Stya. E todos ficam ali chocados, né? Falando, tá falando besteira, tá com perda de memória, né? E Bel continua falando que ele tinha a proteção da deusa Stya, que ele não tinha passado por uma conversão. E todos acabam contando uma história diferente para o Bel. Que quando eles chegam em Horário, quem deu uma bênção para ele foi a deusa Freya. E com isso ele continuou crescendo. Bel acaba ali ficando confuso, né? Ele acaba correndo do local, indo direto ali nas ruas de Horário, em sentido a casa lá da família Stya. E nisso ele acaba esparrando com Mord, que ele fica extremamente assustado com Bel, né? E acaba falando que ele é da família Freya. Deixou ali o Bel mais confuso ainda. E depois nos é revelado pelos membros da família Freya que todos os deuses habitantes de Horário tiveram suas memórias alteradas, com exceção de Uranus. Todos perderam suas memórias que tinham de Bel como membro da família Stya. Eles agora reconhecem como pertencente da família Freya. A habilidade de Freya foi enorme, tão enorme que alterou o mundo inferior sem usar nenhum poder divino. Ela exerceu controle sobre as próprias almas da população. E todos acabaram se tornando escravos do poder da Freya. Mas Bel não foi afetado pelo charme da deusa.
como ele não foi afetado, então ela teve que distorcer tudo ao seu redor. Bel acaba depois encontrando a Enya, só que ela também não se lembra dele. Ela conhece a reputação dele, mas nunca tinha encontrado ele. Bel acaba ficando ali desconsolado com isso. E no finalzinho ali tem ele encontrando a Deusa Estia e os membros da família dela. Só que ninguém o reconhece. Só a Deusa Estia, que não foi afetado pelo poder da Freya, sabe quem é Bel. Só que ela vê que os membros da família Freya estão ali observando eles. Então ela finge não reconhecer o Bel, deixando assim o Bel em total desespero. E com o Bel agachado ali em total desespero, o episódio termina de Damat. Ufa! O episódio foi dramático, teve bastante ação ali. Falei pra vocês, a Freya vai aprontar e muito ainda nessa temporada e tá aí ela aprontando, gente. Vou explicar direitinho aí sobre a adaptação, algumas explicações por que este ano foi afetado. O episódio não explicou assim. A nova explicou, vou trazer essa explicação agora mesmo, tá bom, gente? Esse episódio 5, gente, eles adaptaram aí, eles começaram a adaptar o volume 17 da novel, tá bom? A capa aí vou deixar. Esse é o volume 17 da novel e lá eles adaptaram o prólogo e o capítulo 1 inteiro e uma parte do capítulo 2. Foi isso que eles adaptaram. Tiveram diferenças? Tiveram. Eu vou explicar agora como foram aí as diferenças. Eles cortaram a parte da tentativa de ajuda da Aizen, Tiona e Tione. Quando a família Frey estava atacando a família Estia, Aizen percebeu isso e foi atrás de Bel para ajudar. Foi ela e as irmãs Amazonas, que é a Tiona e Tione, mas acabaram sendo interrompidas por Redin e o Hogni. Eles não deixaram elas ajudar a família Estia. Até mesmo eles ameaçaram elas, falando que se interferissem, isso seria o mesmo que a família Locke fazendo declaração de guerra contra a família Freya. Até Tione questionou eles sobre a punição que receberam da guilda por fazer um ataque em plena luz do dia contra a família Estia. Só que eles não se importaram com isso. Não se importaram com qualquer punição, pois eles estavam fazendo tudo para realizar a vontade divina. E isso foi uma parte que eles cortaram, né? A tentativa da Aizen de ajudar, só que foi impedida aí pelos dois. Uma outra diferença foi quando a Freya leva o Bel e Hermes ajuda nas negociações para conversão. E depois faz um plano ali com Estia. Na nova acontece um pouco diferente. A Freya leva o Bel, o Hermes faz o plano com a Estia e depois a Freya se vira para eles e fala que garantiria que a conversão ocorresse em 6 meses. Mas para isso ela distorceria todo o resto primeiro e pediu para Estia manter sua promessa. E nessa hora que o Hermes percebe o que ela estava para fazer. Tanto é que tanto o Hermes como a Estia ficam congelados e nervosos, né? Freya até supera ali o que o Hermes havia previsto. E nesse momento que o Hermes percebe, porque ali a Freya ela anuncia antecipadamente o que vai fazer. E não o Hermes fica sabendo quando já tá tendo ali a transmissão, o pessoal reunido na praça, né? Ela já anuncia ali na hora para eles o que vai fazer. Outra diferença que nós temos foi depois que o Bel foge de casa dos membros da família Freya. Ele não só encontrou Mord e a Enya e depois a Estia, ele encontra muito mais gente. Porque ele está desesperado, porque ninguém reconhece ele ou tem memórias que compartilham com ele. Então o próximo que ele encontra depois do Mord é o deus Miat, junto com o Nasa, Daphne e a Cassandra. Todos o reconheceram como membro da família Freya. Só a Cassandra que teve um pressentimento ruim, como se estivesse tendo um sonho impossível de se tornar realidade. Só a Cassandra que teve ali uma pulga atrás da orelha ali sobre o que estava presenciando naquele momento. Depois de se encontrar com o deus Miat, ali, o Miat, ele se encontra com o deus Takemikazuchi, Oka e Tigusa. Ele se encontra com esses três. Só que quando ele foi tentar falar ali com a Tigusa, tanto Tigusa e Oka, eles recuaram diante dele, né, se afastaram de Bel, acharam estranho, falaram, o que você tá fazendo aqui? É estranho para elas. E o Takemikazuchi olhou para ele com desconfiança, observando-o cuidadosamente, em guarda ainda contra ele. Então nenhuma pessoa conhecia Bel Cranel como que fazia parte da família Estia. Bel não se comoveu com Cir, nem se submeteu ao amor da deusa. Por isso, em vez de mudá-lo, Freya mudou tudo ao seu redor. Ela distorceu o mundo para isolá-lo, para reivindicá-lo, para fazê-lo seu em corpo e mente. Depois disso, a gente tem a cena dele com o encontro da deusa Estia. Na novel, temos uma explicação do motivo de Estia não ter sido afetada, porque ela era uma das 3 deusas vestais dos céus. Que isso, vestais?
Vestais eram sacerdotisas virgens que cultuavam a deusa romana Vesta, deusa do lar, da família e do fogo sagrado. Então Hestia tinha uma divindade de pureza e castidade, como Atena e Ártemis. Ela tinha o poder de rejeitar o controle da deusa da beleza. Então a razão pela qual o Hermes pôde afirmar com tanta confiança que somente ela poderia resistir aos momentos antes da Freya subjugar a cidade era porque ela era uma deusa virgem, né? A deusa virgem Hestia. E com grande esforço ela era capaz de neutralizar o poder do charme de Freya. E por isso que ela estava sendo vigiada pela família Freya. Até porque Freya sabia disso. Então a Freya sabia que a Hestia não seria controlado. Além do Bel, Hestia também não seria controlado. Então por isso que ficava sendo vigiado constantemente para que Bel com Hestia não se encontrassem e não tivesse encontros secretos entre eles. Para que não aprontasse nada. Ela queria garantir que esses 6 meses ali nada fosse interrompido para ela pudesse fazer a conversão da deusa Hestia para a deusa Freya. Então a novel traz essa explicação do porquê a Hestia não foi afetada por ser uma deusa virgem e quem ela realmente é e como que a deusa Freya distorceu o mundo ao seu redor aí, mudou completamente a realidade, fez os seus desejos se tornarem realidade. Então foi bem interessante isso, gente. Eu gostei bastante. A novel trouxe mais explicações. Algumas explicações poderiam ter sido trazidas, por exemplo, da Hestia. Espero que no próximo episódio pelo menos tenha alguma explicação sobre a deusa Hestia, por que ela não foi afetada. Pelo menos o anime precisa trazer isso. Não pode deixar simplesmente o deus da Arafa vai, como foi o outro, né? A gente vê aí nos episódios 3 e 4, pelo menos, não tiveram tantas explicações. Aí deveriam ter dado mais explicações, mas não deram. Então, DAMATE está faltando aí dar algumas explicações sobre por que a Hestia não foi afetada, entre outras coisas, tá? Outras coisas foram só partes cortadas ali, né, de ajudas externas, entre outras coisas. A parte onde ele encontra mais pessoas é para mostrar que outros deuses foram afetados e ninguém tinha lembrança de Bel como membro da família Hestia, e sim como membro da família Freya. A pergunta que fica é o que Bel vai fazer? Porque ele tá desolado, tá em total desespero, porque as memórias que ele tinha ninguém lembra mais dele como membro da família Hestia. Deu uma peninha de Bel, gente, deu uma peninha. Mas vamos ver aí como que vai ser o próximo episódio. Beleza? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Deixe seu comentário, o que vocês acharam, se vocês estão gostando agora, a partir do episódio 4, tá muito bom, DAMATE começou a ficar bom. O que vocês estão achando, se vocês estão achando podre, se estão achando bom, deixe seus comentários, é muito importante sua opinião, tá bom, gente? E ficamos por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Até mais. Fui!